Uma menina de 6 anos é encontrada em um galpão abandonado, sozinha, com os olhos cheios de medo e segurando um urso de pelúcia. Ela revela que sua mãe a deixou ali, sem olhar para trás. Com o coração partido, ao descobrir a verdade, encontra um segredo chocante sobre a mãe dela, algo tão cruel que ninguém imaginaria. A decisão que ele toma após isso vai transformar a vida de todos de maneira inesperada. Antes de começar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Também me responde de onde você está assistindo. O relógio marcava exatamente 10 horas da manhã quando Leonardo Campos desceu de seu carro de luxo, ajeitou o relógio no pulso e observou a imponente estrutura abandonada à sua frente. O galpão era enorme, mas carregava um ar melancólico. As paredes descascadas, janelas quebradas e o portão de ferro enferrujado deixavam claro que aquele lugar não via vida há muitos anos. Mesmo assim, para ele, aquele espaço representava algo muito maior do que apenas um prédio velho. Era a oportunidade perfeita para trazer progresso para aquela região esquecida da cidade. Leonardo não era apenas um homem de negócios. Diferente de muitos que acumulavam fortuna sem se importar com os outros, ele tinha uma filosofia: crescer, mas levando pessoas consigo. Por isso, quando surgiu a oportunidade de comprar aquele galpão para transformá-lo em um grande mercado, ele não pensou duas vezes. O local ficava em um bairro afastado, onde a população tinha poucas opções de comércio e trabalho. Se o projeto desse certo, centenas de pessoas poderiam conseguir empregos, e as famílias teriam acesso a produtos melhores sem precisar se deslocar quilômetros até o centro. Mas antes de assinar os papéis definitivos da compra, Leonardo queria ver de perto com o que estava lidando. Ele nunca confiava apenas nos relatórios de engenheiros e advogados, gostava de pisar no lugar, sentir o ambiente e visualizar pessoalmente as possibilidades. Senhor Campos, o senhor tem certeza que quer entrar sozinho? Perguntou Cláudio, um dos seus assistentes, franzindo a testa ao encarar o galpão sombrio. O local está fechado há anos, pode ser perigoso. Leonardo soltou um sorriso discreto. Ele não era um homem que se intimidava facilmente. Fique tranquilo, Cláudio. Quero entender o espaço por dentro. Se eu precisar de algo, eu chamo. O assistente hesitou, mas assentiu. Leonardo empurrou o portão de ferro, que rangeu alto, denunciando sua ferrugem. O som ecoou pelo ambiente vazio, trazendo um arrepio inesperado. Ele entrou devagar, sentindo o cheiro forte de poeira misturado ao leve odor de madeira úmida. O teto alto e as vigas expostas indicavam que, apesar do abandono, a estrutura principal ainda estava firme. No entanto, havia pedaços de vidro espalhados pelo chão, restos de móveis destruídos e pichações cobrindo as paredes. Vai dar trabalho, mas o potencial está aqui. Ele imaginou como ficaria quando estivesse pronto. O teto reformado, as prateleiras cheias de produtos frescos, os caixas funcionando, funcionários uniformizados sorrindo e ajudando os clientes. O pensamento fez sorrir. Caminhando pelo espaço, ele observou cada detalhe. Tocou as paredes frias, analisou as colunas de sustentação e fez anotações mentais sobre o que precisaria de mais atenção. O silêncio do galpão era quase absoluto, quebrado apenas pelo som dos passos de Leonardo ecoando no chão de concreto. O ar pesado, carregado de poeira e memórias esquecidas, tornava o ambiente ainda mais sombrio. Ele já estava acostumado a visitar construções abandonadas antes de revitalizá-las, mas algo naquele lugar parecia diferente. Foi então que ele ouviu um som fraco, abafado. Por um momento, pensou que sua mente estava pregando peças. Talvez fosse o vento passando por alguma fresta nas paredes ou o rangido de algo velho se movendo com a brisa. Mas, conforme avançava, o som se tornava mais claro. Era um choro. Leonardo parou imediatamente. Seus sentidos ficaram em alerta. Um choro infantil. Seu primeiro pensamento foi que talvez algum animal tivesse entrado no galpão e ficado preso. Um gato abandonado, talvez. Ou um filhote de cachorro. Não seria a primeira vez que ele encontraria animais em lugares assim.
Mas, conforme se aproximava, percebeu que não era um som qualquer. Era um choro, carregado de medo. Seu coração acelerou. Havia uma criança ali. Apressou os passos, seguindo o som, tentando enxergar melhor naquele ambiente escuro. O pouco de luz que entrava por algumas frestas do telhado desenhava sombras nas paredes pichadas. Seu olhar varreu o espaço até que, em meio a uma pilha de caixas velhas e destroços de móveis, ele a viu. Uma menina, pequena, frágil, encolhida no canto do galpão como se quisesse desaparecer. Seus braços finos envolviam um urso de pelúcia já surrado, de cor desbotada, e seu corpinho tremia levemente. Leonardo parou, sem querer assustá-la ainda mais. Ei, sua voz saiu baixa, calma. Você está bem? A menina ergueu o olhar devagar. Grandes olhos castanhos, brilhantes de lágrimas, o encararam com um misto de medo e desconfiança. O rosto sujo e os cabelos bagunçados mostravam que ela estava ali há tempo suficiente para sentir o abandono na pele. Ela não respondeu de imediato. Apenas apertou o ursinho contra o peito, como se fosse sua única proteção. Leonardo deu um passo à frente, devagar. Meu nome é Leonardo, disse, mantendo a voz gentil. Eu vim ver este lugar porque quero reformá-lo. Mas não esperava encontrar ninguém aqui. O que aconteceu? A menina hesitou. Seus pequenos dedos agarraram o tecido velho do ursinho. Seu lábio tremeu antes de murmurar, quase num sussurro. Minha mãe me deixou aqui. Aquelas palavras bateram em Leonardo como um soco no estômago. Ele piscou, tentando processar a informação. O quê? Perguntou, ainda sem acreditar. A menina fungou, limpando o nariz com a manga da blusa suja. Seus olhinhos ainda estavam cheios de lágrimas quando repetiu, com a voz embargada. Minha mãe me trouxe até aqui, e foi embora. Disse que eu era um fardo, e que não voltaria mais. O coração de Leonardo apertou. Havia algo de cruel e injusto naquela cena. Uma criança tão pequena, tão frágil, abandonada como se não valesse nada. Como alguém podia fazer isso? Como uma mãe podia simplesmente virar as costas para sua própria filha? Ele respirou fundo, tentando conter a raiva que começou a crescer dentro dele. A menina já estava assustada o suficiente. Ele precisava ser forte por ela. Se ajoelhou para ficar na altura dela. Você está com frio? Com fome? Perguntou, observando os joelhos ralados e as mãozinhas sujas. A menina hesitou, mas depois assentiu devagar. Leonardo pegou seu celular. Eu vou te tirar daqui, tá bom? Eu prometo. A menina não respondeu, mas dessa vez, seus olhos tinham um pouco menos de medo. Como se, pela primeira vez em muito tempo, alguém estivesse olhando para ela com verdadeira preocupação. Leonardo sabia que, a partir daquele momento, sua vida e a dela estavam prestes a mudar para sempre. A voz dela era pequena, frágil, mas carregava uma dor enorme. Por um momento, ele ficou sem reação. A ideia de que uma mãe pudesse simplesmente virar as costas para a própria filha, deixá-la ali, sozinha, sem saber se alguém a encontraria, era inconcebível. Ele a observou com mais atenção. Seu rostinho sujo, os olhos grandes e assustados, as mãos pequenas apertando aquele ursinho de pelúcia desgastado como se fosse a única coisa que ainda restava para protegê-la do mundo. Ela fungou, tentando conter as lágrimas, mas elas continuavam a cair, deixando pequenas marcas no rosto sujo. Seu corpinho tremia, seja pelo frio ou pelo medo, ou talvez pelos dois. Leonardo respirou fundo, tentando conter a revolta que crescia dentro dele. Agora não era hora de se deixar levar pela raiva. A menina já estava assustada o suficiente. Ele precisava fazer algo. Se ajoelhou para ficar na altura dela, mantendo a voz o mais calma e gentil possível. Você está sozinha aqui há quanto tempo? A menina hesitou. Seu olhar fugiu para o chão, como se tivesse medo de responder.
Eu não sei, sussurrou. Leonardo olhou ao redor. Aquele lugar era frio, escuro e nada seguro para uma criança. Ela poderia ter se machucado, ou pior. E se ele não tivesse vindo aqui hoje? A simples ideia o fez engolir em seco. Ele precisou tomar uma decisão. Não podia simplesmente ir embora e deixá-la ali. Com todo cuidado, ele estendeu a mão. Você quer vir comigo? Eu prometo que não vou te deixar sozinha. A menina olhou para ele por alguns segundos que pareceram uma eternidade. O medo em seus olhos era visível, mas havia algo mais. Uma esperança tímida, quase imperceptível. Como se, no fundo, ela quisesse acreditar que ele estava dizendo a verdade. Então, sem dizer nada, ela sentiu com um leve movimento de cabeça. Leonardo se levantou devagar e, com cuidado, pegou a menina no colo. Ela era leve, magra demais para uma criança da idade dela. Provavelmente não comia direito há muito tempo. Você tem nome? Ele perguntou, enquanto a carregava para fora do galpão. A menina encostou a cabeça em seu ombro, segurando firme o ursinho. Lara, ela respondeu baixinho. Leonardo apertou os braços ao redor dela de maneira protetora. Muito bem, Lara. Vamos para casa. Do lado de fora, seu assistente Cláudio arregalou os olhos ao vê-lo sair carregando uma criança. Senhor Campos, o que? Quem? Longa história, Leonardo respondeu. Entre no carro, eu explico no caminho. Ele entrou no carro com Lara ainda agarrada a ele. Assim que o veículo começou a se mover, sentiu o corpinho dela relaxar um pouco. Ela estava exausta. O carro deslizou suavemente pelas ruas, cortando o silêncio da noite. Dentro do veículo, Lara estava encolhida no banco de trás, ainda segurando seu urso de pelúcia desgastado. Apesar do cansaço evidente, seus olhos permaneciam arregalados, observando o mundo lá fora como se estivesse pisando em uma realidade desconhecida. Leonardo dirigia em silêncio, respeitando o espaço da menina. Mas seu coração estava agitado. Ele tentava organizar os pensamentos, absorver o que tinha acabado de acontecer. Como alguém poderia abandonar uma criança assim? Chegando à sua casa, uma mansão espaçosa e confortável, ele pediu à governanta, Dona Helena, para preparar um banho quente e algo para Lara comer. A mulher, experiente e de olhar gentil, não fez perguntas, apenas acatou o pedido, reconhecendo o brilho diferente nos olhos de Leonardo. Minutos depois, Lara estava vestindo um pijama limpo, grande para seu tamanho, mas pelo menos quentinho. Seus cabelos, antes sujos e embaraçados, estavam limpos e soltos, caindo sobre seus ombros pequenos. Ela sentou-se à mesa da cozinha, olhando para o prato à sua frente. A sopa quente soltava um aroma delicioso, e um pedaço de pão macio estava ao lado. Lara hesitou. Você pode comer, querida, disse Dona Helena, sorrindo de leve. A menina pegou a colher devagar e levou à boca. O primeiro gole pareceu despertar algo nela, porque, de repente, começou a comer com mais pressa, quase como se temesse que a comida desaparecesse. Leonardo observava tudo do outro lado da mesa, sentindo um aperto no peito. Há quanto tempo ela não comia direito? Quando Lara terminou, ele empurrou suavemente um copo de suco para ela. Melhor? Perguntou, sua voz saindo mais suave do que o habitual. Ela assentiu com a cabeça, limpando a boca com as costas da mão. Havia um silêncio carregado entre os dois. Leonardo sabia que precisava entender mais sobre ela, mas não queria pressioná-la. Então, optou por um tom gentil, sem demonstrar urgência. Lara, eu sei que deve ser difícil falar sobre isso, mas eu queria entender melhor. Você pode me contar sobre a sua mãe? Os dedos pequenos dela apertaram o copo de suco. Um medo sutil passou pelo seu olhar. Leonardo percebeu. Você não precisa falar se não quiser, ele disse rapidamente. Mas eu quero ajudar. Ela abaixou a cabeça.
Ficou um tempo em silêncio. Mas então, em um fio de voz, começou a falar. Minha mãe, sua voz trêmula carregava o peso de lembranças dolorosas. Ela nunca gostou muito de mim. Leonardo sentiu o estômago revirar. Como assim, querida? Lara respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Ela sempre dizia que eu era um fardo, que eu só atrapalhava a vida dela. Leonardo fechou as mãos em punho sob a mesa. Como alguém podia dizer algo assim para uma criança? Ela gritava muito, Lara continuou. Às vezes, ela me batia quando estava brava. Seu olhar estava fixo no copo de suco, como se falar aquilo em voz alta tornasse a dor ainda mais real. E no outro dia, ela me colocou no carro e disse que íamos passear. Leonardo segurou a respiração. Mas, quando chegamos naquele lugar, no galpão, ela mandou eu descer. As lágrimas voltaram aos olhos de Lara. Eu perguntei onde ela ia. Ela disse que era melhor assim. Que eu ia aprender a me virar sozinha. Ela fungou, a voz embargada. Eu corri atrás do carro, bati na porta, mas ela foi embora. Um silêncio pesado caiu sobre a cozinha. Lara estava visivelmente abalada, e Leonardo sentiu uma mistura de tristeza e fúria queimando dentro de si. Ele respirou fundo, tentando manter a calma. Você não merecia isso, Lara, disse, com firmeza, olhando nos olhos dela. Nenhuma criança merece passar por algo assim. Ela piscou algumas vezes, como se estivesse tentando entender aquelas palavras. Talvez fosse a primeira vez que alguém dissesse isso para ela. Leonardo tomou uma decisão ali, sem hesitar. Ele não deixaria essa situação impune. Ele encontraria a mãe de Lara. E ela responderia por tudo o que fez. Leonardo não conseguiu dormir naquela noite. Ele ficou sentado em seu escritório, olhando pela grande janela de vidro que dava vista para o jardim iluminado pela luz da lua. Sua mente estava agitada, revivendo cada palavra que Lara dissera. Ela me disse que eu era um fardo. Ela me colocou no carro e disse que íamos passear. Eu corri atrás do carro, bati na porta, mas ela foi embora. Cada frase era uma faca cravada em seu peito. Leonardo já tinha visto muitas coisas na vida. Como empresário de sucesso, lidava com negociações difíceis, traições no mundo dos negócios e até mesmo pessoas tentando enganá-lo. Mas nada o indignava tanto quanto a crueldade de uma mãe que simplesmente jogava fora a própria filha como se fosse algo descartável. Ele não deixaria isso passar impune. Desta vez, seria diferente. Com o coração firme nessa decisão, Leonardo pegou o telefone e fez a primeira ligação da noite. Cláudio, chamou, assim que seu assistente atendeu do outro lado da linha. Preciso que venha até minha casa agora. O homem não fez perguntas. Sabia que, se Leonardo ligava a essa hora, era porque algo sério estava acontecendo. Meia hora depois, Cláudio chegou. Encontrou o patrão sentado atrás da mesa de carvalho escuro, com uma expressão que misturava frieza e raiva controlada. Preciso que encontre todas as informações possíveis sobre a mãe da menina, disse Leonardo, direto ao ponto. Nome completo, endereço, histórico, tudo. Cláudio não disfarçou a surpresa. A mãe dela? Leonardo assentiu. Essa mulher abandonou uma criança indefesa em um galpão escuro. Não posso simplesmente ignorar isso. Cláudio, que trabalhava há anos para Leonardo, nunca o vira tão determinado em algo que não envolvesse negócios. Vou providenciar isso imediatamente, garantiu. Na manhã seguinte, Leonardo já tinha uma equipe de advogados e investigadores particulares mobilizada. Ele não confiava totalmente no sistema judicial, sabia que, muitas vezes, pessoas cruéis conseguiam escapar das consequências. Mas ele tinha recursos. E iria usá-los. Em menos de 24 horas, as primeiras informações começaram a chegar. O nome da mulher era Patrícia Almeida, 36 anos.
Ela não tinha uma residência fixa, se mudava constantemente e parecia estar sempre fugindo de algo. O histórico dela era ainda pior do que Leonardo imaginava. Patrícia já tinha sido denunciada várias vezes por negligência e maus tratos. Vizinhos diziam que Lara era frequentemente deixada sozinha, sem comida, e que os gritos dentro da casa eram constantes. Porém, por alguma razão, Patrícia sempre escapava das punições. Em um dos casos, um assistente social chegou a abrir um processo para retirar Lara da guarda da mãe, mas a mulher sumiu antes que pudessem agir. Quando foi encontrada, deu um depoimento choroso, dizendo que passava dificuldades e que amava a filha. O mais chocante veio quando um dos investigadores conseguiu um depoimento de um antigo namorado dela. Ela dizia que nunca quis ter a menina, contou o homem, em uma gravação enviada a Leonardo. Dizia que a garota atrapalhava a vida dela. Leonardo ouviu aquilo com os punhos cerrados. Como alguém podia falar assim da própria filha? Por fim, os investigadores descobriram algo que mudava tudo. Lara não era filha biológica de Patrícia. Os documentos mostravam que Lara tinha sido registrada por Patrícia quando bebê, mas não havia nenhuma prova de que ela realmente era sua mãe. Isso explicava por que a mulher parecia não ter laços afetivos com a criança. Mas então, de onde Lara veio? Quem eram seus verdadeiros pais? Leonardo sabia que essa era uma pergunta que precisaria ser respondida mais tarde. Agora, sua prioridade era garantir que Patrícia pagasse pelo que fez. Ele não descansaria até vê-la atrás das grades. Leonardo estava sentado em sua poltrona de couro no escritório, os olhos fixos nos documentos espalhados à sua frente. As evidências eram claras. Patrícia não era a mãe biológica de Lara. A menina tinha sido registrada por ela anos atrás, mas não havia registros de um parto ou adoção legal. Mas se Lara não era filha dela, então de onde ela veio? Quem eram seus pais verdadeiros? Antes que pudesse se aprofundar nessas questões, seu celular vibrou. Era Cláudio. Encontramos Patrícia, anunciou o assistente, sem rodeios. Leonardo se endireitou na cadeira. Onde ela está? A polícia a localizou em uma casa de periferia. Tentou fugir, mas não foi longe. Já está sob custódia. Leonardo sentiu uma onda de satisfação. Finalmente. Ele se levantou, pegando o paletó. Quero estar presente no interrogatório. A delegacia tinha paredes cinzentas e um ar pesado. Leonardo entrou na sala de interrogatório, onde Patrícia estava algemada à mesa, com um olhar irritado. Ela não parecia assustada. Pelo contrário, sua expressão carregava uma mistura de tédio e desdém, como se estivesse aborrecida por ter sido pega. O delegado iniciou o interrogatório. Patrícia Almeida, você está sendo investigada por abandono de incapaz e maus tratos. Encontramos uma criança em um galpão abandonado e sabemos que foi você quem a deixou lá. Ela soltou um suspiro, revirando os olhos. E daí? Já tô cansada de responder essas perguntas. Leonardo sentiu o sangue ferver. O delegado manteve a calma. Queremos saber a verdade. A menina que você abandonou, ela é mesmo sua filha? Patrícia bufou, cruzando os braços. Tanto faz. Criei essa garota, não criei? Leonardo deu um passo à frente, seu olhar cortante como uma lâmina. Então por que a abandonou? Ela deu de ombros, sem um pingo de remorso. Porque eu nunca quis essa menina. O silêncio na sala se tornou pesado. O delegado insistiu. Explique melhor. Patrícia balançou a cabeça, rindo sem humor. Quer saber a verdade? Eu peguei essa garota quando ela era um bebê. Leonardo sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Pegou? Ele repetiu, incrédulo. Peguei, disse ela, sem demonstrar emoção. A mãe dela não a queria. Eu também não queria, mas achei que poderia ser útil ter uma criança comigo.
O delegado franziu a testa. Útil? Patrícia riu, inclinando-se para a frente. Criança pequena gera pena, sabe? As pessoas ajudam. Me davam comida, um lugar para ficar. Tinha um cara que estava comigo na época, e ele dizia que dava para ganhar uns trocados com isso. Leonardo sentiu um gosto amargo na boca. Você a usou para conseguir dinheiro? Patrícia deu de ombros. No começo, sim. Mas depois, quando ficou mais velha, ela só dava trabalho. Chorava demais, perguntava demais. Só me irritava. Ela suspirou, como se estivesse contando uma história qualquer. Eu pensei em deixar ela na rua antes. Mas aí eu soube que alguém rico tinha comprado aquele galpão. Pensei. Se alguém encontrar, pelo menos ela tem chance. Ela riu, como se tivesse feito um grande favor a Lara. Leonardo não acreditava no que estava ouvindo. Essa mulher era um monstro. O delegado pigarreou. Você tem ideia de onde essa criança veio? Quem eram os pais biológicos dela? Patrícia estreitou os olhos. Eu já disse, a mãe dela não queria. Uma mulher drogada, perdida na vida. Me entregou o bebê como se fosse um saco de lixo. Ela riu de novo. Engraçado, né? Eu só fiz o mesmo, anos depois. Leonardo não aguentou mais. Ele se inclinou sobre a mesa, olhando diretamente nos olhos frios daquela mulher. Você não tem alma? Não sente nada por ela? Patrícia ficou em silêncio por um momento. Depois, deu de ombros. Nunca foi minha filha de verdade. Aquilo foi a gota d'água. Leonardo se virou para o delegado. Eu quero garantir que essa mulher pague pelo que fez. O policial assentiu. Não se preocupe. Ela não vai escapar dessa vez. Patrícia foi retirada da sala, ainda com aquela expressão de indiferença. Leonardo ficou parado ali por alguns instantes, tentando recuperar o fôlego. Agora, havia outra questão a ser resolvida. Leonardo saiu da delegacia com o coração pesado. A noite estava fria, e o vento cortante parecia querer arrancar dele qualquer resquício de esperança. Mas ele não podia permitir isso. Lara não tinha ninguém. A verdade era cruel. A menina tinha sido usada, rejeitada e finalmente descartada como um objeto sem valor. Agora, segundo as leis, ela seria levada para um abrigo, onde ficaria à mercê do sistema. Ele não podia permitir isso. Ao chegar em casa, encontrou Lara no sofá da sala, abraçada ao urso de pelúcia, os olhinhos atentos ao desenho que passava na televisão. Quando viu, sentou-se imediatamente, como se estivesse esperando uma notícia. O que aconteceu com minha mãe? Perguntou, baixinho. Leonardo se ajoelhou na frente dela, segurando suas pequenas mãos geladas. Ela não vai mais te machucar. Lara observou por um tempo, depois baixou os olhos para o chão. Eu vou para onde agora? Leonardo sentiu um nó apertar sua garganta. Não havia uma resposta fácil. Há um lugar, um abrigo para crianças. Lá tem outras crianças que também precisam de um lar. Lara franziu a testa, os olhos castanhos ganhando um brilho assustado. Mas ninguém vai querer me adotar, né? Leonardo piscou, surpreso com a pergunta direta. Como assim, Lara? Ela abaixou a cabeça e sussurrou. Eu ouvi a mamãe dizer que eu era um fardo. E que ninguém nunca ia me querer. Foi como um soco no estômago. Lara não chorava, não se desesperava. Ela apenas aceitava aquela verdade como um fato imutável, como se sua existência estivesse condenada ao abandono. Leonardo não conseguiu evitar. Ele a puxou para um abraço apertado, sentindo o corpinho pequeno e magro contra seu peito. Escute bem, Lara, ele disse, sentindo a própria voz embargar. Você não é um fardo. Você é uma menina incrível, forte e corajosa.
O erro nunca foi seu. Ela ficou em silêncio, apenas segurando seu paletó com força, como se tivesse medo de soltá-lo. Aquela menina precisava de alguém. E, naquele momento, ele percebeu que não queria apenas ajudá-la. Ele precisava ajudá-la. Era como se um buraco dentro dele estivesse finalmente se preenchendo. Durante toda a sua vida, Leonardo construiu impérios, ganhou dinheiro, fez negócios. Mas nunca havia feito algo realmente importante. Até agora. Ele se afastou um pouco e segurou o rostinho dela entre as mãos. Lara, e se você não precisasse ir para um abrigo? Ela piscou, confusa. Como assim? Leonardo respirou fundo. E se você pudesse ficar comigo? Os olhinhos dela se arregalaram. Tipo, morar aqui? Ele sorriu. Sim. Eu posso cuidar de você. Posso garantir que você tem uma casa, comida, estudos, mas mais importante que isso, posso te dar algo que você nunca teve. Ela inclinou a cabeça. O quê? Leonardo enxugou uma lágrima solitária que escorria pelo rosto dela. Uma família de verdade. Lara ficou em silêncio por um tempo, como se sua mente estivesse processando aquelas palavras. Mas, e se você mudar de ideia? A pergunta o atingiu como um raio. Quantas vezes aquela menina já tinha ouvido promessas vazias? Quantas vezes havia acreditado que finalmente seria amada, apenas para ser jogada de lado? Leonardo segurou sua pequena mão. Eu não vou mudar de ideia. Eu prometo. Lara olhou para ele por alguns segundos, como se estivesse tentando enxergar dentro de sua alma. Então, para a surpresa de Leonardo, ela se jogou nos braços dele e o abraçou com força. Eu também quero ficar. Naquele momento, Leonardo soube que sua vida nunca mais seria a mesma. E, pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que finalmente havia encontrado o que faltava em seu coração. Uma filha. Amanhã chegou trazendo um novo começo. O sol entrava suavemente pela janela do quarto, iluminando o pequeno corpo adormecido de Lara. O urso de pelúcia, seu único companheiro por tanto tempo, ainda estava firmemente abraçado contra o peito dela. Leonardo ficou parado na porta, observando-a dormir. Desde a noite anterior, quando finalmente lhe dissera que poderia ficar, ele percebeu algo que jamais havia notado antes. Lara dormia tranquila. Pela primeira vez, não havia medo em sua expressão. Não havia o receio de que acordaria em um lugar desconhecido ou que seria abandonada de novo. Ela estava segura. E sabia disso. O milionário respirou fundo. A decisão que tomara não era simples. Ele nunca havia sido pai. Criar uma criança era uma responsabilidade enorme, mas olhar para Lara ali, frágil e ao mesmo tempo tão resiliente, fez com que ele soubesse, no fundo do coração, que estava fazendo a coisa certa. Naquela manhã, decidiram dar um grande passo, iniciar oficialmente o processo de adoção. No carro a caminho do cartório, Lara olhava pela janela, parecendo inquieta. Você tem certeza que quer fazer isso? Ela perguntou, virando-se para Leonardo. Ele franziu a testa. O que quer dizer, pequena? Ela apertou as mãos no colo, hesitante. E se você se cansar de mim? Aquelas palavras lhe atingiram como um golpe. Leonardo encostou o carro no acostamento e se virou completamente para ela. Lara, olhe para mim. Ela levantou os olhinhos castanhos, inseguros. Eu nunca vou me cansar de você. Você não é um fardo. Você é minha filha agora. A expressão dela vacilou. Filha? Leonardo sorriu. Sim. Filha. A minha filha. Lara piscou algumas vezes, como se aquelas palavras fossem difíceis de acreditar. E então, sem dizer nada, ela se jogou nos braços dele, chorando baixinho. Dessa vez, não era um choro de medo ou tristeza. Era alívio. Era felicidade.
Os meses seguintes foram de transformação. Leonardo aprendeu rapidamente que ser pai era muito mais do que oferecer um teto e comida. Lara precisava de algo que nunca teve: carinho, amor e a certeza de que não seria abandonada. Nos primeiros dias, ela ainda dormia com um urso apertado contra o peito. Demorou um tempo até que se sentisse confortável o bastante para dormir sem medo. Mas, aos poucos, as noites de pesadelos deram lugar a sonhos tranquilos. Ele a matriculou na escola, comprou roupas novas e deu a ela um quarto só seu. Era rosa, com estrelas no teto que brilhavam no escuro. Quando ela viu, seus olhos se encheram de lágrimas. É tudo para mim? Tudo seu. Ela correu e pulou nos braços dele. Obrigada, papai. A palavra papai ecoou no coração de Leonardo como um trovão. Foi naquele instante que ele percebeu que não apenas escolhera ser pai de Lara. Ela também o escolhera. Certo dia, meses depois, Lara e Leonardo foram até o mesmo cartório onde haviam iniciado o processo de adoção. Mas, dessa vez, era diferente. Quando o juiz olhou para Lara e perguntou se ela queria que o nome de Leonardo fosse colocado como seu pai na certidão de nascimento, ela não hesitou. Sim. Respondeu com um sorriso. E então, com um único papel assinado, algo mudou para sempre. Lara não era mais apenas uma menina que um dia foi deixada para trás. Ela era parte de uma família. Uma família de verdade. E, quando saíram do cartório de mãos dadas, Leonardo olhou para o céu e sorriu. Com o processo de adoção de Lara finalizado, Leonardo sentiu que era hora de continuar com os planos que o levaram ao galpão abandonado em primeiro lugar. Afinal, ele o comprou para construir um grande mercado e trazer desenvolvimento à região. Mas agora, aquele lugar tinha um significado ainda mais profundo. Na manhã seguinte, ele levou Lara até o galpão. Ela hesitou ao entrar, segurando firme a mão dele. Foi aqui que você me encontrou, ela murmurou, olhando para o chão de concreto rachado. Leonardo se abaixou ao lado dela. Sim. Mas agora, este lugar vai se transformar em algo novo. Lara ergueu os olhos para ele, curiosa. Em quê? Ele sorriu. Um mercado. Um lugar onde as pessoas virão para comprar comida, roupas, brinquedos, e onde muitas famílias poderão trabalhar e melhorar suas vidas. Ela ficou em silêncio por um instante e depois sorriu de leve. Então esse lugar vai ajudar outras pessoas, assim como você me ajudou. Leonardo se surpreendeu com a percepção dela. Exatamente, minha filha. A partir daquele momento, o galpão deixou de ser um símbolo de abandono e tristeza. Ele se tornaria um marco de esperança. As máquinas chegaram na semana seguinte. O barulho de marretas derrubando as paredes enfraquecidas ecoava pelo terreno. Caminhões despejavam cimento e aço, enquanto trabalhadores dedicados transformavam um lugar dia após dia. Lara adorava visitar o canteiro de obras com Leonardo. Ela usava um pequeno capacete amarelo que ele mandou fazer especialmente para ela. Quero ser sua ajudante. Ela dizia animada. Ele ria e explicava cada etapa da construção. Mais do que um simples mercado, aquele projeto representava algo especial para ambos. Após meses de trabalho árduo, o prédio finalmente ficou pronto. O dia da inauguração chegou, e Leonardo decidiu que Lara teria um papel importante na cerimônia. Você quer cortar a fita comigo? Ele perguntou. Os olhinhos dela brilharam de felicidade. Eu adoraria, papai. Naquele dia, cercados por jornalistas, funcionários e moradores da cidade, Lara e Leonardo seguraram juntos a tesoura e cortaram a fita vermelha. O mercado estava oficialmente aberto. E, naquele momento, Lara soube que aquele não era só um lugar de compras. Era um lembrete de que coisas quebradas podiam ser reconstruídas. Assim como ela havia sido. Enquanto a vida de Lara seguia por um caminho de amor e segurança, do outro lado da cidade, Patrícia Almeida enfrentava as consequências de seus atos.
A investigação revelou um histórico de maus-tratos e negligência. Testemunhas relataram que Lara era constantemente ignorada, recebia pouco ou nenhum carinho e, muitas vezes, era deixada sozinha em casa por horas. O tribunal estava lotado no dia do julgamento. Leonardo fez questão de estar presente, não por vingança, mas para garantir que a justiça fosse feita. Lara não foi levada, mas ele sabia que um dia ela perguntaria sobre o destino da mulher que a abandonou. Patrícia sentou-se diante do juiz, sua expressão arrogante de antes havia desaparecido. Agora, parecia apenas uma mulher derrotada. A promotoria apresentou todas as provas. O testemunho de vizinhos que ouviram Lara chorando sozinha muitas vezes. As imagens das câmeras de segurança que mostravam Patrícia deixando a menina no galpão e indo embora sem olhar para trás. E, o mais chocante, a confissão de que Lara nunca foi sua filha biológica. Você a manteve por anos sem amor, sem cuidado, sem nenhuma intenção de criá-la com dignidade, disse o juiz com severidade. E, quando se cansou, simplesmente a descartou. Patrícia tentou se defender. Eu nunca pedi para criar aquela menina. Eu nunca quis essa responsabilidade. O juiz bateu o martelo. Pois agora terá tempo para refletir sobre suas escolhas. A senhora Patrícia Almeida está condenada a 15 anos de prisão por abandono de incapaz e maus-tratos. Um burburinho tomou conta da sala. Patrícia tentou protestar, mas os policiais já se aproximavam para levá-la embora. Leonardo suspirou aliviado. Justiça havia sido feita. Ele saiu do tribunal e olhou para o céu. A tempestade havia passado. Agora, só restava construir um futuro melhor para Lara. No mesmo dia, Leonardo voltou para casa e encontrou Lara no quintal, brincando com seu urso de pelúcia. Ele se aproximou e se ajoelhou ao lado dela. Tudo resolvido, filha, disse ele, acariciando seus cabelos. Lara olhou para ele, buscando entender. Ela vai embora, né? Leonardo assentiu. Sim. Agora você não precisa mais se preocupar com isso. A menina ficou em silêncio por um momento e depois olhou para o céu, pensativa. Então, isso significa que posso ser feliz agora? Ele sentiu um nó na garganta, mas sorriu e a abraçou. Significa que você já é feliz. Lara sorriu, encostando a cabeça no peito dele. O passado dela nunca poderia ser apagado, mas agora havia algo muito mais forte em sua vida, um lar de verdade e uma família que nunca a deixaria para trás. E, no final das contas, era isso que realmente importava. Se você gostou dessa história, aperta o botão de gostei, se inscreva para ouvir mais e compartilha com quem também vai curtir. Assim você ajuda o canal a continuar. Também comente o que achou. Obrigado por assistir e até a próxima.